Uma coisa que a gente tem que parar para analisar. Grande parte das pessoas não fazem o que fazem por eles. Geralmente faz pensando no outro. Isso acontece, é parte da vida. Porém, nós temos que analisar algumas situações, principalmente quando o assunto é dinheiro. Olha isso, as decisões tuas tomadas, grande parte são tomadas pensando nos teus filhos. E isso acaba sendo bem maluco, tá? Porque eu grito. Nessa aula você vai entender uma questão muito óbvia. A herança fode. Ô, Lucas, credo, que grosseria. Por que a herança fode? Cara, não tem jeito. Eu falo que ela já vem com um carimbo de maldição nela. Por um lado ou por outro. Dando aula há muito tempo e fazendo aquilo que a gente fala de clínica, vendo caso a caso, o que eu percebo? Que raramente um bem adquirido por herança leva à felicidade. Normalmente está impregnado de infelicidade nele, de várias formas, de várias situações. E nós vamos discutir isso ponto a ponto agora. E olha aí se não faz sentido. Olha que maluquice, a pessoa passar a vida inteira tomando decisões para deixar o dinheiro para outro e saber que quando chegar na mão daquele outro, isto vai vir com uma chancela, com um carimbo de desgraça. É isso que você quer para a tua família? Olha o ponto que você tem que analisar. Primeiro detalhe, ela traz um efeito âncora. Herança está grudado ao efeito âncora. Mas por que isso? Por uma questão, é um porto seguro. Então imagina um adolescente que olha em volta aquela vida extremamente luxuosa, com muito dinheiro e pensa: ei, eu não preciso me esforçar tanto assim, eu já tenho o que eu preciso. Imagine uma pessoa de família classe média alta, aquele jovem que aprendeu a consumir tudo do bom e do melhor. Você acha que ele aceitaria um trabalho de começo, de início de carreira, para ser empacotador de supermercado? Acaba sendo mais difícil. Ele tem uma classe social a zelar, ele tem um dinheiro a zelar, ele tem uma herança futura. Nossa, não posso fazer tal coisa. Isso não é um trabalho da minha classe social e tudo mais. Ah, Luiz, mas meus filhos não são assim. Como você sabe? Como você tem tanta certeza? Quer ter certeza? Coloque ele para fazer um trabalho extremamente humilde e se certifique de que as pessoas em volta dele, o meio que ele vive, vai saber que ele está fazendo isso. Vê como ele vai reagir. Você vai entender que talvez a herança já está agora dificultando a vida dele. Olha o segundo ponto. Mas se... Como assim, mas se? Cara, você tem que pensar da seguinte forma. Uma pessoa que já tem uma garantia, ele já tem uma garantia. Ele pensa, mas se der errado o que eu estou fazendo agora, eu tenho aquilo. Ah, mas se eu não passar no vestibular, eu nem preciso. Mas se eu quebrar minha empresa, eu tenho garantia que meu pai me socorre. E basta você ter o poder de usar a palavra mais se, a merda vai ocorrer. Não tem jeito, não tem saída. Por quê? Porque as pessoas, você aí que fez alguma coisa na vida e conquistou alguma coisa, você sabe. Só dá certo quando não tem mais. Você só tem aquilo para fazer e dar o teu melhor e dar o teu último. Se der errado, você vai continuar fazendo até dar certo. Se você tivesse o poder de usar a palavra mas se der errado eu desisto, você já teria desistido, meu irmão, faz tempo. Olha o efeito âncora de novo na mesma situação. Aí entra o terceiro ponto aqui, a garantia. Cara, o cara tem a garantia. Quando você tem a garantia, dificilmente você procura mais. É muito comum você notar naquele Quem Quer Ser um Milionário. Chega na pergunta de 500 mil, até ali ele tinha uma garantia, né? Se ele errasse, voltava. Quando chega na de 500 mil, ali, ele não tem mais garantia nenhuma, ele não tem situação nenhuma. Normalmente o que ele faz nessa situação? Ele responde a última questão? Não responde. Aí você vai me dizer, Luiz, mas peraí, neste caso, a garantia, quando foi tirada, travou ele. Mas na vida real acontece exatamente o contrário. Você ter uma garantia de alguma coisa faz com que você relaxe, tá? Olha que coisa maluca. É o jeito que o cérebro funciona. Imagine que você tenha uma semana para terminar um projeto, correto? O que vai acontecer provavelmente? Você vai terminar o projeto dentro dessa semana. Se você tiver o mesmo projeto em um dia, o que você vai fazer? Vai terminar em um dia. O que quer dizer que você precisava, na verdade, de um dia, mas foi
postergando. Por quê? Porque você tinha uma garantia de tempo. Isso acontece com a finança. A pessoa que tem 10 milhões garantido, recebido já, sabe o que ela vai fazer para juntar aquele próximo? Nada. Até porque tenho de herança 10 milhões. Você vai trabalhar para ganhar 5 mil por mês? Eu não, Luiz, você está louco? Eu tenho 10 milhões garantido. Tá entendendo? Este é o drama. Ela trava mentalmente a pessoa. E o próximo ponto, conforto. Junta a garantia com conforto e a coisa extremamente complica. Quem tem uma herança veio de um tipo de família normalmente que gerou conforto. E aí, que ser humano que não gosta de conforto? Tá? Só que você já conseguiu alguma coisa na tua vida de uma forma confortável? Você consegue ter alguma renda sentado no sofá, comendo Nutella na colher e assistindo Netflix? É um conforto desgraçado, mas você conquista alguma coisa a partir de lá? E vou além. Uma pessoa que está acostumada com conforto, ela ficaria em uma posição desconfortável, mesmo se fosse para conquistar mais? Não. Você notou como o efeito âncora já faz com que a herança transforme nossos filhos em uma pessoa pior, menos rentável? Tá? Por isso que tem um lema de que se o vô é milionário, o pai é rico e o neto é pobre. Porque vai quebrando de gerações de geração ao ponto de se transformar em pessoas piores, tecnicamente falando. Só que não acaba por aí. Olha a outra. A gente volta e pensa na falta de dor. Vamos falar sobre a falta de dor. Cara, é óbvio, qual o principal motivo que você quer deixar uma herança para tua família? Ah, Luiz, eu não quero que ele sofra. Eu quero dar um conforto para minha família. Imagina quando me faltar. Cara, olha aqui. Você tem que pensar que dor é o que gera crescimento. Quando você chega e fala que você não quer que teu filho sinta dor e que ele não sofra, você acabou de gritar para o mundo que você não quer que teu filho chegue em lugar nenhum. Porque é a dor e o sofrimento que faz crescimento. Tudo que a gente constrói na vida é feito através de dor e sofrimento. Você não deve ter conquistado nada sem essas duas coisas. Por que você deseja isso para o teu filho? Se você conquistou as coisas através dessas duas características, por que você evitaria isso neles? Não faz o menor sentido. Não é óbvio, né? Você tem que ter claro isso. Outro ponto. Você, quando tira a dor dele, você acostuma ele com luxo. E se você acostuma ele com luxo, ele vai preferir luxo a trabalho, luxo a resultado. Eu não estou te falando aí só de qualidade de vida, eu estou falando aí simplesmente de valor humano mesmo, tá? Outro ponto, dinheiro que vem fácil vai fácil. Já ouviram essa daí? Ei, dinheiro que vai fácil vem fácil. Não tem saída. Pensa aquele cara que construiu um império do nada. Aquele que veio do interior do país, morou na rodoviária, não tinha o que comer, ficou sofrendo e fez um império financeiro. Isso acontece direto. Vários de nós conhecemos casos assim, correto? Essa pessoa não perde tudo durante a vida, porque doeu para fazer. Ela não vai perder tudo, doeu. Agora, quando o filho assume, o que acontece normalmente? Você já deve ter respondido aí. Perde tudo, né? Por que ele perde tudo, Luiz? Porque ele não tem educação? Tem, ele estudou em Harvard, o filho. O que ele não tem é dor. O dinheiro veio fácil. E do jeito que veio fácil, vai fácil, como uma loteria. Você está entendendo? Vamos para o próximo. Apelo emotivo a coisas. Quando você entrega algo de herança, uma coisa de herança, aquilo tem um apelo emotivo para a pessoa que recebe. Ei, às vezes ele não quer aquele imóvel, não quer morar lá e aquilo não gera renda. Mas ele ganhou do pai. Nossa, mas meu pai comprou isso daqui quando... Cara, mas isso está te fazendo mal financeiramente. Se você vendesse esse imóvel, colocaria a tua vida em ordem, você ficaria tranquilo. Ah, Luiz, mas eu ganhei do meu pai. Eu já vi casos de pessoas que ganharam de herança imóveis de 4, 5, 6 milhões de reais, em que o condomínio custa R$ 4.300, só que essa pessoa tem um salário de 3.600. Como que você vai morar num lugar que o condomínio é 4.300 se você ganha 3.600? Luiz, mas eu ganhei do meu pai, isso eu não posso vender. Você está ficando maluco. Você notou, se você deixou isso de herança para tua família, você notou o que você fez com teu filho agora? Ele ganha 3.600 e tem que pagar 4.300 e ele está
todo enrolado financeiramente, tendo uma vida terrível, não dormindo direito, por causa da porra de uma coisa que ele tem apelo emotivo ligado a ele. Ele tem que ter apelo emotivo a os momentos que a gente viveu junto, não as coisas que a gente arrecadou ao mesmo tempo. Não faz o menor sentido, você concorda? Olha outra questão. Brigas. Esse deveria ser um motivo principal de você não deixar a herança. O número 1. Luiz, eu deixo a herança para melhorar a vida dos meus filhos e da minha família. Tá, e a herança que você recebeu dos teus pais, se aconteceu, foi separada de uma forma amigável e tranquila? 90% das pessoas que estão assistindo vão pensar, não foi. Herança e briga de herança traz desconforto, rompimento, briga, discussão judicial. Ei, uma coisa que era para aproximar a família e transformar a vida dos teus parentes melhor, causa um inferno e rompimento familiar. Irmão que não fala com o irmão, cunhado que bateu no outro, briga judicial pro resto da vida. Você lembra a chancela da desgraça grudada na família? Luiz, isso não vai acontecer na minha família, porque eu eduquei eles para não ser assim. Dá uma olhadinha na vida normal e vê se realmente é assim que funciona. Temos que estar de olho nisso. Outro ponto, talvez a herança que você deixa para o teu filho ainda financeiramente ferre com ele. Porque olha aqui, ele vai ter que pagar ITBI da herança, que normalmente é 4,5 e está mudando no mundo inteiro. Há projeto de lei no Brasil para levar isso para 22,5. Ei, aquilo que se juntou durante a vida com muito sofrimento, 22,5 nesta hipótese seria passado para o governo. Tá? O que quer dizer que em 4 gerações não teria mais nada. Agora, você vai pagar ainda o processo judicial, vai ter um advogado envolvido nisso, tá? E tem os custos processuais disso ainda. Somando tudo isso, vai 40% embora. Tá? 40% daquilo que você juntou vai ficar para governo e advogado. Agora ficou só para 2 gerações e meia. Tá entendendo? É dinheiro jogado fora. Temos que entender isso. Não faz muito sentido nem matemático. E aqui, preocupação com os outros. Ou você deixa herança porque você se preocupa com os teus filhos, não é? É por isso que você deixou herança. Você se preocupa com os teus entes queridos. Mas tem uma questão. Você tem que ensinar o cara a pescar. É outra coisa, Luiz, mas isso que você está falando é muito clichê. Mas é verdade. Antes de dar o peixe, ensina o cara a pescar. Porque se você entregar peixe na boca dele, ele não vai pegar a varinha e pescar nunca na vida. Quando acabar aquele teu peixe que você deixou para ele, e vai acabar, ele não tem a menor ideia de como pescar um novo. Outra questão que muitos pais levantam é, Luiz, mas eu quero dar para o meu filho o que eu nunca tive. Cara, mas peraí. Tá, e o que você nunca teve? Nunca tive, tá, mas como que você conquistou as coisas que você teve até hoje? Puta, Luiz, para eu conquistar aquilo que eu tive foi tanto sofrimento, tanto suor, tanto trabalho. Então é justamente isso. Você tem que dar para o teu filho exatamente o que você aprendeu. Que quando a gente sente dor e sofre, a gente conquista aquilo que a gente quer. Cara, porque no fundo, eu repito isso o tempo todo, o ser humano sabe o que ele quer da vida? Sabe o que o teu filho quer? Sabe o que você quer? Você quer aquilo que você não tem. Quando você tem, você não quer mais. Se você entrega tudo para ele, o que ele vai querer a partir dali? Você consegue enxergar? Isso é muito claro. Tá, Luiz, entendi esses pontos e faz sentido. Mas como eu resolvo essa questão? Como que eu penso com relação à herança e tudo mais? Olha as saídas. Vamos dar uma olhadinha em cada item dele. Primeiro, de educação financeira e não dinheiro. É a história do ensinar a pescar. Se você der educação financeira e emocional para os teus filhos, você não precisa deixar dinheiro algum. Costumo falar, é muito o conselho do Warren Buffett. Vou deixar para minha família um dinheiro que eles não passem necessidade, porém, não o suficiente que ele possa deixar de trabalhar. Vou repetir, um dinheiro que garanta que ele não vai passar necessidade, porém, não garante que ele possa parar de trabalhar. Talvez essa seja a quantia exata que você deve deixar. Ô Luiz, mas eu fiz muito mais durante a vida. Eu fui muito produtivo, eu criei uma fortuna. Eu tenho um império, Luiz. O que eu posso fazer com isso? Cara, talvez o mais adequado seria ensinar para o teu filho agora como ele fazer o império dele e doar tudo o que sobrou durante a vida.
Escolha causas que você quer impactar no mundo e mude o mundo você mesmo com essas causas. Vai lá e faz determinadas situações, doações, institutos que possam fazer isso. Isto gera riqueza mental, gera riqueza financeira, não tem saída. Olha o segundo ponto. Procure um advogado antes de precisar dele. Isto é muito importante. As pessoas esquecem disso. Tá? Procure um advogado agora e já converse com o advogado todo o teu planejamento de vida, não importando quantos anos você tenha, para como você vai fazer o teu repasse até financeiro e de herança do futuro. É muito importante ter essa questão agora, porque isso poupa dinheiro, tempo e um monte de dor de cabeça e brigas futuras. Outro ponto, deixe explícito todas as suas decisões, tanto com a família quanto com o advogado. Tem que estar explícito tudo o que você quer, o que você quer fazer, para onde que vai aquele dinheiro, qual a visão que você tem de dinheiro. Nós temos que conversar mais sobre isso, porque também evita um monte de complicações futuras. Próximo ponto, não acumule coisas e sim vida. Este talvez seja a conclusão de tudo isso. Você junta coisas para deixar para tua família. Por que você não acumula vida para deixar para eles? Olha aqui, uma observação que eu coloquei e é uma provocação. Vê se não faz sentido. Uma experiência vivida junto, em família, vale muito mais do que milhões na conta. Pergunta para qualquer filho que tenha perdido o pai. O que ele prefere? 1 milhão que ficou deixado lá em um imóvel, em alguma coisa, ou aquela vez que eles foram para tal lugar fazer tal coisa? Aquela praia que viveram junto, aquele jantar, aquele momento, aquela formatura, aquele abraço, aquele carinho, aquele TV que assistiram junto. Qual dos dois ele preferia? Aquele 1 milhão agora ou mais 10 minutos com aquela experiência? Você vai entender claramente o que eu estou querendo dizer ali. A gente passa a vida inteira juntando dinheiro para deixar isso daqui. Quando na verdade o teu filho prefere 10 minutos disso daqui, ó. Não é uma loucura? Eu acho que com isso a gente consegue tirar uma coisa muito grande da tua cabeça agora. Ei, é para fazer milhões? É. Mas por que você faz o que faz?